Senadores buscam solução para o piso salarial da enfermagem suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Senadora Margarete Buzzetti é eleita presidente da Comissão de Relações Exteriores. E plenário celebra os 50 anos da Associação de Juízes Federais do Brasil. Olá, hoje é terça-feira, 20 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. Hoje, o presidente do Senado e o relator-geral do orçamento do ano que vem, senador Marcelo Castro, se reuniram para discutir soluções para o piso da enfermagem que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Para que a gente encontre os recursos necessários para fazer face ao pagamento do piso nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, para os estados, os municípios, as santas casas, hospitais filantrópicos e os privados. Começando de trás para frente, os privados, a ideia central é a desoneração da folha. Então, nós precisamos fazer um estudo para ver realmente em quanto isso aí impactaria, para que a gente possa tomar essas providências legislativas. Precisamos agora, para os estados e os municípios, a gente liberar os recursos do PLP 44 de 2022, de autoria do senador Reis, que pegam recursos que estão parados nos estados e nos municípios, para que os municípios e os estados possam utilizar esses recursos em outras rubricas e liberar recursos dos próprios estados e dos municípios para poder fazer face a esse aumento de recursos, de despesas oriunda desse piso. E esse PLP de autoria do senador Reis, a nossa ideia é de aprovar já na próxima semana. E outra medida que nós também vamos implementar é a questão da repatriação de recursos que tem no exterior. Muitos brasileiros têm recursos no exterior e, como já foi feito no governo do Michel Temer, nós poderíamos fazer agora, mas tudo isso que eu estou falando é para depois da eleição. Também quero acrescentar que eu trouxe a ideia, e está em estudo, que isso daí é uma coisa que nós vamos estudar melhor para ver a implementação, de que emendas parlamentares pudessem também ser utilizadas para pagamento de pessoal. Os projetos que podem viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem foram discutidos ontem numa reunião de líderes. Entre as medidas, eles estudam a apresentação de uma PEC, prevendo a alocação de recursos de emendas do relator do orçamento para o piso. O piso salarial dos enfermeiros foi o principal assunto da reunião de líderes do Senado nesta segunda-feira. Os senadores apresentaram sugestões para viabilizar o pagamento do piso da categoria, aprovado pelo Congresso e sancionado em agosto. O valor seria de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei por 60 dias, até que a área da saúde esclareça o impacto financeiro da medida, além dos riscos de demissão de profissionais e a queda na qualidade do serviço. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, vai iniciar uma série de conversas e tratativas nas próximas horas, sobretudo com o Ministério da Economia, para apontar as alternativas de financiamento que o Senado Federal vai apresentar. O presidente do Congresso está chamando também para quinta-feira, provavelmente quinta-feira, uma reunião a fim de debatermos 2 projetos de lei. E ainda nesta semana, iremos apontar para o Supremo Tribunal Federal como resolveremos o financiamento do piso de enfermagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou pelas redes sociais que a posição do STF não sepulta o piso da enfermagem, mas o suspende, algo que o Congresso Nacional evidentemente não desejava. E concluiu, abre aspas, cabe-nos agora apresentar os projetos capazes de garantir a fonte de custeio a estados, municípios, hospitais filantrópicos e privados. Fecha aspas. Durante a reunião de líderes, Rodrigo Pacheco defendeu a aprovação de 4 projetos de lei
para viabilizar o pagamento do piso. A proposta que permite a estados e municípios realocar recursos de combate à Covid-19 para outros programas na área de saúde. A repatriação de recursos, projeto que reabre por 120 dias o prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária. A atualização de valores e correção de dados de bens móveis e imóveis, com aplicação de alíquota especial de imposto de renda sobre o aumento de patrimônio. E o pagamento de auxílio financeiro pela União para as santas casas e hospitais filantrópicos. Os líderes partidários apresentaram outras medidas que podem ser analisadas para financiar o piso dos enfermeiros, entre elas a aprovação da exploração de jogos e apostas no Brasil, a descentralização dos recursos do pré-sal para estados e municípios, com valores proporcionais ao impacto do piso de enfermagem, e uma proposta de emenda à Constituição que prevê o uso de recursos destinados a emendas do relator, o chamado orçamento secreto, para custear o piso da enfermagem. Nesse aspecto aí eu chamei a atenção de que esse RP9, essas emendas de relator, tem 10 bilhões que foram destinados de RP9 para a saúde. E que isso compõe o piso que a saúde é obrigada a gastar. Então, o piso nacional da saúde já tem 50% de RP6, que são as emendas individuais. Eles colocaram 50% do RP7, que são as emendas de bancada, que não há obrigatoriedade das bancadas colocarem, e foram colocados 10 bilhões de RP9, que é das emendas de relator, para cumprir o piso. Então, chamei a atenção de que nós precisaríamos pegar uma parte do RP9 que não fosse desses 10 bilhões, porque se a gente tirar qualquer valor desses 10 bilhões, nós deixaríamos de cumprir, né, os recursos, então, da saúde. A não ser que seja computado aqui como despesa da saúde, que evidentemente que para passar para os estados e municípios não daria certo. À noite, o presidente do Senado falou sobre a busca de soluções para o piso da enfermagem. Ele disse que conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre os projetos que podem ser votados pelo Congresso. Falei com o ministro da Economia hoje, o ministro da Economia não emitiu juízo de valor algum em relação a esses projetos, pediu para recolher cada uma dessas ideias para levar para a equipe econômica e fazer uma avaliação, então ele não se comprometeu com nenhum deles. Eu considero muito importante, antes do momento da votação, nós termos um entendimento com o Supremo Tribunal Federal do que se entende como suficiente para poder resolvermos o problema e implementarmos o piso nacional da enfermagem. Se nós tivermos a certeza, a segurança de que essas medidas significam um aumento de arrecadação que não se previa para estados e municípios, a arrecadação suficiente para hospitais filantrópicos e a reparação devida aos hospitais privados, eu considero que o próprio Supremo Tribunal Federal considerará isso suficiente e aí nós então podemos estabelecer um cronograma muito ligeiro, muito rápido de apreciação dessas matérias, apreciação dessas matérias para nós termos apreciado essas matérias e resolvemos esse impasse. O Congresso Nacional tem o compromisso com a enfermagem brasileira e com a fixação do piso nacional e tem igual compromisso com os municípios e os estados brasileiros. Então essa tranquilidade todos os prefeitos, todos os governadores podem ter, que nós buscaremos ter uma solução que seja uma solução muito sustentável para conciliar os dois interesses. A senadora Margarete Buzzetti, do PP do Mato Grosso, foi eleita presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ela substitui a senadora Cátia Abreu, que está licenciada do cargo. Na reunião de hoje, a comissão aprovou o acordo para a instalação do escritório da OCDE no Brasil. Os senadores aprovaram o texto do acordo entre o Brasil e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, assinado em 2017, para o estabelecimento de um escritório do órgão internacional no nosso país, o que representa mais um avanço nas negociações para que o Brasil se torne membro da instituição, que conta hoje com a participação de 38 países. O escritório da OCDE no Brasil facilitará o diálogo e a adequada implementação da acessão que se almeja. Nesse sentido, o acordo sobre exame é instrumento relevante para o conhecimento mútuo e importante canal de comunicação entre os responsáveis do processo de ingresso no nosso país no quadro de membro da OCDE. A senadora Margarete Buzzetti, que conduziu os trabalhos, foi eleita por aclamação presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ela fica no cargo até dezembro deste ano, quando
quando termina a sessão legislativa. Agradecer a todos os integrantes dessa comissão que me apoiaram na eleição e espero fazer um bom trabalho e corresponder às suas expectativas. O projeto de decreto legislativo sobre o acordo com a OCDE segue agora para ser analisado pelo plenário. A Comissão de Relações Exteriores também aprovou um acordo com os Emirados Árabes Unidos sobre troca e proteção de informação e ainda um ato sobre o registro de desenhos industriais, a doação de 20 viaturas ao Paraguai e um acordo para o intercâmbio de dados na área de defesa entre Brasil e Chile. Nesta terça-feira, uma sessão especial no plenário homenageou 50 anos de criação da Associação dos Juízes Federais, a AJUF. Ela não faz parte da estrutura do Poder Judiciário, mas seus integrantes é que estão na ponta, servindo a cidadania. E a AJUF, ela mesma, contribui para que a Justiça e o Poder Judiciário se fortaleçam. Criada em plena ditadura, a entidade buscou se atualizar e contribuir com a democratização e a modernização das leis e da justiça brasileiras. Entre as conquistas, talvez a mais importante da nossa Associação de Magistrados Federais figura a manutenção das 3 prerrogativas essenciais à magistratura: inamovibilidade do cargo, vitaliciedade e a irredutibilidade dos vencimentos. São, de fato, prerrogativas essenciais para a atuação imparcial e independente dos nossos juízes, sem as quais restaria comprometida a plena prestação jurisdicional do Estado. Esse trabalho incansável da AJUF é digno de elogios, a busca pela valorização da magistratura, e o senador Nelsinho foi feliz, a magistratura valorizada, é o povo valorizado, a função sagrada de fazer a justiça, como todas as outras instituições, merecem a valorização. A briga da AJUF é uma briga não só pela vida do cotidiano dos magistrados, milhares de magistrados brasileiros, mas é a segurança da população. A AJUF, que começou pequena, com menos de 30 juízes, foi crescendo. Hoje congrega mais de 1.500 magistrados, tendo como alvo uma justiça mais abrangente. Inicialmente acanhada e restrita às capitais brasileiras, a Justiça Federal avançou, se interiorizou e, mais importante, passou a ter contato direto com os cidadãos mais necessitados. Hoje não se tem mais qualquer dúvida da jurisdição social realizada pela Justiça Federal. Mais de 50% dos nossos processos hoje são sociais, previdenciários e assistência social. A presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região destacou as lutas de hoje após revisitar o passado recente. Passado de muitas lutas que se confunde com a história do Poder Judiciário e do Estado Democrático de Direito. Uma trajetória de batalhas pela magistratura federal, pela magistratura brasileira, pela legalidade e pelos direitos humanos. O programa Expedição e Cidadania, a inovação compartilhada entre os tribunais, como um banco de boas práticas, e aqui para nós, principalmente, a valorização das mulheres no Poder Judiciário. Como escreveu Guimarães Rosa, conterrâneo, doutora Mônica, da nossa querida Minas Gerais, quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. A AJUF nunca recusou e jamais recusará. Que venham os próximos anos e com eles os novos desafios. As comemorações por esses 50 anos da AJUF começaram ontem, numa cerimônia na sede da entidade com a participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele reforçou a defesa da autonomia dos poderes e do respeito às instituições para a democracia do Brasil. Como presidente da República interino, o senador Rodrigo Pacheco participou nesta segunda-feira da cerimônia em comemoração aos 50 anos da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil.
Entre os objetivos da associação está o fortalecimento do Poder Judiciário e de seus integrantes, a luta pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e a plena observância dos direitos humanos. Diante dos magistrados, Pacheco reforçou a defesa da autonomia dos poderes e do respeito às instituições para a democracia do Brasil. Eu tenho reiteradamente renovado o compromisso que fiz ao assumir a presidência do Senado Federal no ano de 2021, o de defender e fortalecer as nossas instituições, a harmonia entre os poderes da República do Brasil e defender o Estado de Direito, que há necessariamente que ser democrático. Pois bem, eu tenho defendido a legitimação da democracia e desse Estado de Direito, pois sem eles só nos restará violência, descrença, barbárie. Para tanto, e nesse sentido, é que reside a força e a necessidade da independência, da autonomia, da valorização do Poder Judiciário brasileiro, para a própria existência da democracia e amparo das minorias, na sobrevivência dos direitos fundamentais, das garantias, das liberdades públicas, ainda que por vezes esses direitos fundamentais sejam contramajoritários, mas assentados que estão na Constituição Federal e muitas vezes desagradam a determinados setores em determinadas ocasiões, mas devem ser defendidos, porque esta é a compreensão principal e essencial da justiça do Brasil. Essa foi a primeira de uma série de ações da AJUF em comemoração ao cinquentenário. Um seminário de 3 dias conta com diversas palestras sobre a história da Justiça Federal e reflexões sobre o caminho que a Justiça brasileira tem trilhado. Também está sendo lançado um fotolivro sobre a trajetória da AJUF e uma agenda político-institucional da entidade, além da sessão especial no plenário do Senado nesta terça-feira. O Senado Federal fez ontem uma sessão especial destinada a celebrar os 21 anos da Escola Superior de Ciências da Saúde, localizada aqui em Brasília. Com 2 campi no Distrito Federal, a Escola Superior de Ciências da Saúde foi criada em abril de 2001 por iniciativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Além de graduação em Medicina e Enfermagem, a escola também oferece pós-graduação lato e estrito sensu, incluindo programas de residência médica e multiprofissional. Com uma proposta metodológica inovadora que transfere para o aluno um papel ativo em sua formação, a instituição possui reconhecimento nacional e internacional. A fundação da ESCS marca um momento emocionante e singular na história do Distrito Federal. Tive enorme interesse em acompanhar essa empreitada e hoje eu tenho alegria em reconhecer o sucesso absoluto dessa instituição de ensino superior, tanto na geração de empregos como na formação de profissionais de saúde da mais alta qualidade, que em boa parte, após formados, possam integrar os quadros das instituições de saúde aqui do Distrito Federal. Durante a sessão especial para celebrar os 21 anos da instituição, colaboradores, corpo docente e discente ressaltaram a qualidade do ensino da ESCS, que já formou 1.256 médicos e 484 enfermeiros. Trabalhamos focados na qualidade do ensino, pesquisa e extensão, tanto na graduação quanto na pós-graduação, para que os nossos egressos exerçam suas atividades com competência e qualidade. E essa meta tem sido atingida. Temos informações que ex-alunos da ESCS estão em patamar de destaque em diversas áreas de atuação, pois eles são diferenciados. Basicamente, o conhecimento teórico aliado à prática semiológica e as vivências nos cenários de saúde do Distrito Federal proporcionam uma visão holística do processo saúde e adoecimento, desde o início do curso. Assim, os discentes estão em contato constante com as problemáticas e as demandas da população, o que nos tornará profissionais de saúde qualificados frente à realidade nacional. Nesse contexto,
O compromisso em proteger essa metodologia, independentemente de transições administrativas, é essencial. É um modelo que permite que o estudante passe de agente receptor de informações via docente para o agente de transformador, responsável por seu aprendizado nos moldes da didática construtivista. Sabemos que muito foi feito, mas ainda há muito por fazer. Passamos pelo momento da pandemia, que mostrou a fragilidade do nosso sistema de saúde, mas a fortaleza e a grandeza dos nossos servidores. Docentes e técnicos da ESCS que se empenham diuturnamente para manter a escola forte, plural, inclusiva, todos os dias. Comemorar esses 21 anos é um motivo de grande orgulho. Há poucos dias das eleições, é importante que o eleitor tenha informações confiáveis e oficiais sobre o processo eleitoral, desde informações básicas, como os locais de votação e como usar a urna eletrônica na hora de digitar o voto. Vídeos do próprio Tribunal Superior Eleitoral disponíveis na internet ajudam a tirar as dúvidas. Em poucos dias, os brasileiros vão escolher o presidente da República, governadores, senadores e deputados. À medida em que se aproxima a data das eleições, aumenta a procura por informações confiáveis sobre o processo eleitoral. Ao pesquisar na internet como votar ou como usar a urna eletrônica, o eleitor deve encontrar explicações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral sobre os endereços dos locais de votação, os horários e os documentos exigidos. Uma dúvida comum é a ordem dos candidatos na votação. E a dica é levar um papelzinho com os números dos candidatos que você escolheu já na ordem em que vão aparecer na urna. Bem simples, né? A eleição está chegando. Vote consciente. Outra dúvida comum é como usar a urna eletrônica. O TSE disponibilizou na internet um simulador da urna eletrônica, no qual é possível treinar a votação para todos os cargos em disputa nas eleições gerais deste ano. Na urna real, o seu voto estará validado. Também na internet, o eleitor pode encontrar o Guia do Voto Consciente, elaborado pelo TSE, com informações sobre as funções de cada um dos cargos e as regras das eleições, como financiamento de campanhas, além do lembrete de que vender o voto é crime e alertas sobre o cuidado com a veracidade das informações. É dever da sociedade como um todo promover a legitimidade do processo eleitoral através do combate à desinformação e às fake news. A pessoa tem o direito de escolher quem ela quiser. Muitas vezes não se sabe qual foi o fator da sua tomada de decisão. O ideal é que a gente faça nossas escolhas baseadas em nossas convicções. E essas convicções, elas devem escolher aquele que a gente acha mais preparado. As inscrições para o concurso do Senado se encerram amanhã. São oferecidas 22 vagas iniciais, além de cadastro de reserva. As provas vão ocorrer no dia 6 de novembro em todas as capitais. Para os candidatos para os cargos de advogado e consultor legislativo, haverá uma segunda fase de provas no dia 27 do mesmo mês. As taxas de inscrição vão de R$ 55 a R$ 94, de acordo com o cargo. No site do Senado, você encontra todas as informações. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.